E aí, a partir do versículo 3, ele começa a mostrar como deveria ser a ação. Primeiro, ele diz no primeiro versículo que a todos deveriam ser acolhidos, mas agora vem aqui como deveriam ser acolhidos e como deveria ser a ação tanto de um como de outros, né? Tanto dos que eram considerados fracos, como também daqueles que eram sábios ou que eram amadurecidos na fé. Então, o versículo 3 diz: quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Ou seja, o acolhimento deve ser em virtude da seguinte situação: como Jesus nos acolheu a todos, então nós devemos também acolher a todos, indistintamente, sejam eles quem forem. Não importa a posição social, não importa o que a pessoa seja, mas nós devemos acolher a todos, assim como Jesus nos acolheu a todos nós. Esse deve ser o princípio fundamental do acolhimento. E, portanto, aquele que achava que deveria comer de tudo, não deveria desprezar, não deveria olhar com desprezo aquelas pessoas que achavam que não deveriam comer de tudo, que faziam algumas restrições alimentares, seja por que motivo for, né? Então, essas pessoas também que achavam que não deveriam se alimentar de determinados alimentos, normalmente elas julgavam aqueles que comiam como pessoas fora da fé, digamos assim, que estivessem em pecado. E vice-versa também, né? Um desprezava o outro e haviam assim aquelas acusações, mas na verdade o que o apóstolo diz aqui é que não deveria haver esse tipo de desprezo nem julgamento uns pelos outros, porque continua dizendo ele aqui, no versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, para aqueles que julgam, para aqueles que acham que devem restringir a alimentação e julgam aqueles que comem, quem é esse para julgar o servo alheio, ou seja, o servo que não é dele? Somos todos servos do Senhor, não somos servos simplesmente uns dos outros, embora nós nos colocamos à disposição uns dos outros para servir também ao próximo, como servindo a Deus, porém, nós não somos servos das pessoas. É bem interessante a gente observar este aspecto aqui. Nós somos servos de Cristo, nós fazemos isso por Cristo e não exatamente pelas pessoas, mas pelo amor que Cristo tem por essas pessoas, nós servimos a essas pessoas, nós queremos sempre querer ajudar a essas pessoas no caminho da fé, no caminho da luz, no caminho de serem pessoas melhoradas, de melhorarem as suas ideias, de melhorarem o seu aprendizado, de melhorarem a sua vida de uma forma geral, de melhorarem o seu aspecto social, inclusive, de melhorarem a sua fé em Cristo, de terem conhecimento da verdade que liberta, que Jesus tanto falou no Evangelho de João, né? Segundo João, Jesus falava muito sobre a verdade, a libertação das pessoas. E, aliás, nos evangelhos, Jesus veio justamente para livrar o homem, para salvar o ser humano, para salvar as pessoas da condenação da lei, da condenação do mundo, desses tipos de julgamentos que, no sentido cristão, não tem cabimento, não cabem as pessoas estarem umas julgando as outras ou umas desprezando as outras por aquilo que é algo da consciência e por aquilo que é algo da, digamos assim, do tipo de vida que cada um tem devido à sua o seu aculturamento, sua cultura própria, né? Então, é algo que nós devemos ter sempre em mente.
não desprezar as outras pessoas e não julgar os servos de Deus, porque aquele que julga está também condenando, ajudando a condenar os outros. E aqueles que desprezam os outros porque ou os consideram como não como irmãos, né? Ou mesmo que os considerem como irmãos, mas os desprezam e querem eles separados, querem viver separadamente, então não devem esses fazer isso, mas devem sim procurar ser como um corpo, como nós somos, né? Somos membros, somos diferentes. Interessante que um corpo tem as suas diferenças, cada membro do corpo tem as suas diferenças, cada um tem a sua função e são diferentes, nem todos são redondinhos, redondinhos, né? Tem uns que são mais esticados, né? O braço, por exemplo, é grandão, né? Tem uma parte que é mais forte, a outra parte é mais fraca, a outra parte é pequenininha, né? E a outra parte, a unha, por exemplo, é tão pequenininha, tão simples, né? Tão sensível. O olho, por exemplo, é tão sensível, né? Mas faz parte do corpo. E não só por isso deixa de fazer parte do corpo, porque são diferentes, né? Mas porque são do corpo de Cristo, eles não devem ser rejeitados pela sua diferença, mas sim pela sua seu acolhimento, o acolhimento que Deus deu a cada um de nós, mesmo sendo diferentes uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo, nós pertencemos a Deus, aleluias, porque diz aqui, né? Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, ou seja, para Jesus, para Deus? Ele está em pé ou cai, ou seja, para Deus não importa se ele está em pé ou se ele está caído, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Ou seja, todas essas pessoas que recebem a fé em Jesus Cristo, sejam elas de que segmento forem, como elas foram, né? Como elas vieram para Cristo, como elas pensam, isso não importa muito, porque o mais importante é elas serem começada a transformação, a ver o começo do processo de transformação de vida, de transformação da mente, de transformação das formas de ação, né? Do comportamento dessas pessoas numa nova vida agora em Cristo Jesus.